Olá, pessoal. Meu nome é Flávia, sou estudante da Uninter, do curso de Pedagogia, segunda licenciatura. E aí foi proposto, certo, esse estágio supervisionado de forma remota, justamente porque estamos em meio a uma pandemia. Então, eu propus esse curso de extensão com essa temática, né? Então, devido a isso, estou fazendo esse estágio supervisionado, voltado ao ensino fundamental dos anos iniciais, de forma remota, e tem como temática a aprendizagem da matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, em tempos de pandemia. Ou seja, eu já iria trabalhar a questão da matemática no ensino fundamental, anos iniciais, mas como estamos em meio à pandemia, eu vou trazer aqui algumas estratégias que facilitam justamente essa aprendizagem. Então, conto com a colaboração de vocês para curtir e comentar aí meu vídeo. Obrigada. Vamos lá? Então, como inovar nas aulas em tempos de pandemia? Só lembrando que esse vídeo tem como público-alvo, certo? Pais, professores do ensino fundamental, anos iniciais, e também estudantes, certo? Então, essa temática se volta para esses públicos-alvos. Como inovar nas aulas em tempos de pandemia? Então, eu vou trazer aqui algumas dicas para vocês, professores, utilizarem nas suas aulas, de forma justamente a atrair a atenção dessas crianças. Vamos lá? A gente está passando, né, por um período emergencial e exige-se um planejamento diferenciado. É um planejamento que esteja adequado a esse período. A gente tem essa relação. Então, para isso, é necessário troca de ideias com colegas de profissão. Então, até porque nenhum professor estava preparado para esse momento, certo? Nenhum professor tem estratégias prontas e acabadas para esse momento. Então, é um momento de realmente trocar ideias, de trocar dúvidas com colegas de profissão. E aí eu vou colocar aqui algumas sugestões, né, que vão para refletir e replicar. Vamos lá? Primeiro diz assim: menos é mais. Tenham sempre em mente isso, menos é mais. Então, é preciso que as atividades elas sejam atrativas. Então, não adianta planejar uma aula cansativa, longa, que aí você não vai conseguir realmente ter a atenção dessa criança, desse estudante. Então, é trazer atividades atrativas, interessantes e prazerosas para essa criança. Criar uma conexão com o aluno, já que o meio ministrado é o suporte digital, ou seja, como que eu posso fazer com que essa criança ela realmente se sinta atraída? É trazer sugestões, é trazer atividades que fixe essa atenção dessa criança. E justamente tem essa conexão entre pais, professores e criança, certo? É muito importante a participação de vocês, pais, nesse momento também, justamente para favorecer essa interação entre esse estudante com o professor. Os passos da aula devem ser apresentados aos estudantes e as mesmas devem ser compostas de quê? Primeiro, a gente precisa fazer uma apresentação inicial, né, como acolhimento. Então, toda a aula é interessante, professores, que tenha esse acolhida, né? A criança, ela tem falta do ambiente escolar, então precisa desse acolhimento inicial. Logo após a gente apresenta as habilidades a ser trabalhadas, para que o estudante ele possa compreender justamente essa proposta. Então, toda atividade, toda aula, é proposta justamente essa acolhida, e aí depois vai mostrando o que realmente será trabalhado. E isso focando não em uma aula exaustiva, uma aula longa, desinteressante, mas algo atrativo e motivador para essa criança. Já já eu vou mostrar para vocês algumas dicas justamente para tornar essas aulas um pouco mais atrativas. Bora lá?
Segundo ponto, é importante promover interação, certo? Justamente permitir a participação dessas crianças. O estudante, ele precisa participar dessa aula, ele precisa interagir. Mas a gente percebe que muitos deles têm o quê? Receio de se expor, de dizer algo. Isso já acontecia nas aulas presenciais. E isso fortalece muito mais nas aulas remotas, né? As aulas online. Então, é importante, professores, que vocês conversem com a turma e justamente conversem sobre a questão do cyberbullying. É justamente não incentivar essa atividade que, de certa forma, pode constranger alguns coleguinhas. Ok? Vamos lá? Logo mais, a gente procura o quê? Valorizar as brincadeiras ao planejar suas aulas para o ensino fundamental dos anos iniciais. Ou seja, não é porque nós estamos em um momento de pandemia que o professor vai ficar tão distante quanto. A gente já está distante de forma física, mas a gente precisa estar próximo do estudante naquele momento, em forma de brincadeira, distante de forma física, mas muito próximo no pensamento dessa criança. Então, essa postura ela pode ser ainda mais incentivada durante quem? Durante esse isolamento. Incentivar justamente isso, essa interação e essa aproximação. Não a aproximação física nesse momento, mas no pensamento dessa criança. É importante mandar para as famílias sugestões que possam garantir bons momentos para todos. Eu também vou postar aqui nos demais vídeos, nos próximos vídeos, algumas sugestões de atividades que podem ser trabalhadas em conjunto com os pais, ok? Então, a gente fala aqui em atividades lúdicas. Aí eu coloquei 3 exemplos aqui. A gente pode criar um baú do tesouro. Ah, mas aí essas crianças elas não estão em conjunto. Mas esse baú, ele pode o quê? Ser no pensamento e cada criança vai tentar imaginar o que tem dentro daquele baú. Pode dar sugestões do que tem dentro desse baú. O professor pode inventar jogos, cantar com essas crianças. Então, é importante usar diversas linguagens e estimular principalmente essa interatividade entre você, professor, estudante e pais também, que precisam sim fazer parte desse momento. Aqui eu coloquei um exemplo, certo, de uma atividade que nós podemos utilizar nesse momento de pandemia. Criação de uma história coletiva com os estudantes, em que cada um ele é responsável por dar continuidade à narrativa desenvolvida por outro. Então, assim, cada criança ela vai dar uma continuidade para aquela história. Então, é muito interessante porque a criança ela se sente justamente estimulada a participar. Ela se sente pertencente àquele ambiente. E aqui eu trouxe um videozinho que vai mostrar justamente um exemplo dessa história coletiva. Vamos lá? Contar histórias está além da troca afetiva, que não é menos importante. Favorece o desenvolvimento cognitivo e da linguagem e desenvolve o prazer pela literatura. A contação, quando flui, é um momento mágico. E realmente foi um momento mágico. Vamos lá para a nossa história? Era uma vez, em uma floresta encantada, uma menina que encontrou um príncipe encantado e foi brincar com os amigos dele e com ele. Na cachoeira, lá encontraram seus amigos tartarugas.
frágil, trouxe a família para ele. E o unicórnio ficou muito, muito feliz. Pulou tanto de alegria, soltando raios coloridos. Então a princesa, o príncipe e seus amigos montaram no unicórnio e saíram voando em direção das nuvens. Atrás das nuvens tinha um castelo gigante e eles viveram felizes para sempre. Fim. Agradecimentos: Gabriele, Lívia, Melina, Victor, Nicolas, Tainá, Gabriela Vitória, Manuele, Luana, Laura, Gabriela Trujillo, Vitória, Heitor, Miguel, João Victor. Essa história não seria a mesma sem a colaboração de vocês, tá bom? Então agora, meus amores, um ótimo descanso, boas férias e nos encontramos logo, tá? Um beijo! Então, observem que essa história coletiva, né, com o auxílio dessas crianças, ela jamais seria a mesma se fosse contada somente ali no livrinho. Então, ali essa criança utilizou a imaginação. Então, aqui eu estou propondo, professores, algumas dicas que realmente estimulem a participação dessas crianças, certo? Não apenas restrita à matemática, mas a gente vai expandir, porque estamos em um momento de pandemia, então eu vou trazer algumas dicas, certo? Que vocês, professores, com o auxílio dos pais, podem realizar. Então, essa primeira dica é a utilização de história coletiva. A próxima dica, nós podemos propor a sessão de yoga para os alunos. Como assim? Vamos lá? Vocês sabem quem eu sou? Eu sou o Sol! Hoje eu venho para saudar vocês e para que vocês me saúdem. Vocês sabem fazer isso? Não era exatamente isso que eu queria dizer. Eu estava pensando em algo mais original. Eu estou falando da saudação ao Sol. Vocês querem aprender? Vamos começar com a primeira postura. Fiquem de pé, com as costas retas e os pés juntos. Juntem as palmas das mãos na altura do coração. Respirem fundo e quando vocês soltarem todo o ar, inspirem. Ao mesmo tempo que vocês sobem os braços, subam o mais alto que vocês puderem. Dobrem as costas e falem bem alto. Olá, Sol! Olá, amigos! Vamos saudar a Terra. Soltem o ar e, ao mesmo tempo, dobrem-se para frente e toquem no chão com as palmas das mãos. E falem bem alto. Olá, Terra! Oi, crianças. Perfeito. Vamos continuar com a saudação. Inspirem e, sem separar as mãos do chão, estiquem a perna direita para trás, apoiando o joelho e o peito do pé no chão. Empurrando o chão com as mãos, coloquem o pé esquerdo para trás e levantem o quadril o mais alto que puderem. Esta é a postura do cachorro. Vejam quem está aqui, o cachorro Yogi. Ele veio nos ensinar a postura dele. Oi, Yogi! Vão descendo o corpo e fiquem deitados de barriga para baixo, sem separar as palmas das mãos do chão. Vamos fazer a postura da cobra. Cobra Namastê, você poderia nos ajudar? Sintam a respiração de vocês e, inspirando, pressionem o chão com as mãos e levantem a cabeça e o peito ao mesmo tempo. Soltem o ar pela boca, entre os dentes, imitando o som de uma cobra. Voltamos para a postura do cachorro. Lembrem-se de subir o quadril o mais alto que puderem. Deem um passo grande e baixem o quadril com a perna esquerda para frente, enquanto vocês inspiram. Muito bem. Sem separar as mãos do chão, deem outro passo para frente. Volte à postura para a gente se despedir da Terra. Tchau, Terra! Tchau, crianças. A gente se vê. E
Então, essa atividade, né, essa sessão de yoga, ela pode ser uma acolhida, certo? E aí eu enfatizo a questão da participação dos pais. Nesse momento dessa atividade, os pais, a família, ela pode estar em conjunto com essa criança, certo? Então, essas foram algumas dicas para o estudo no lar. Agradeço a atenção de todos. E aí, nos próximos vídeos, postarei, certo, mais dicas no ensino voltado para o ensino fundamental dos anos iniciais e na compreensão, né, de algumas atividades voltadas à matemática. Então, um grande abraço, até a próxima. Tchauzinho.